Um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Muito forte esta palavra, porque tem tudo a ver com a sua vida, com a minha vida e com a vida de todas as pessoas, independente até da questão religiosa. Porque muitas pessoas, apesar de se julgarem religiosas, há momentos em suas vidas que as suas emoções, elas ficam tremendamente abaladas. E quando a pessoa está com a emoção abalada, ela está sujeita a ter atitudes completamente descontroladas. Nós temos um exemplo clássico que muitas pessoas sabem, de Caim e Abel, quando Caim, ele praticamente ficou com as suas emoções abaladas, quando o seu irmão, ele estava ofertando a Deus, e diz a Bíblia que Deus agradou da atitude de Abel, e Caim ficou chateado, porque o que ele ofereceu a Deus não foi do agrado do próprio Deus, porque já havia sido estabelecido a forma que deveria ser a oferta. Teria que ser o quê? Um animal, e não vegetais, né? Mas, todavia, Caim, ele foi lá e pegou as suas oferendas, e diz a palavra que Deus não agradou, e ele ficou com as emoções abaladas. Mas Deus, na sua grandeza, deu uma instrução para Caim. Quando ele viu que Abel foi bem sucedido, diz a Bíblia que Caim ficou com sentimentos abarroados, ficou com um sentimento fora da normalidade e ficou com muita ira. Uma pessoa com as emoções abaladas, uma pessoa irada, ela está sujeito a ter atitude descontrolada. E foi o que aconteceu com Caim. E diz a Bíblia que antes dele ter uma atitude completamente descontrolada, Deus conversou com ele dizendo: olha, Caim, o mal, o ressentimento, a dor, a angústia, a tristeza e o desejo de malignitude sempre vai estar perto de cada cidadão. Cabe o ser humano ter domínio, dominar esse sentimento, essas emoções abaladas. Caim simplesmente fez ouvido de mercador. Diz a Bíblia que ele não deu a devida atenção a Deus e levou o seu irmão para o campo, e ali ele cometeu uma atrocidade. Ele matou o seu irmão a paulada. Quer dizer, uma emoção abalada. Por quê? Porque ele ficou irado. Ele permitiu que a ira, a inveja, o ódio passasse a dominar a sua mente, o seu pensamento. Então, pessoas com as emoções abaladas, elas estão sujeitas a tirar a sua própria vida. Nós temos também um outro exemplo clássico do profeta Elias, que ele, depois de muita luta, muito cansaço, depois de muita perseguição, por ser o porta-voz de Deus, diz a Bíblia que ele estava sendo perseguido pelo rei Acabe e pela sua esposa maligna, né? Mulher completamente desequilibrada, e colocou alguém à caça de Elias para matá-lo, para trucidá-lo. Por quê? Porque Elias, ele trazia uma palavra de conserto, ele trazia uma palavra que mexia com as atitudes erradas de Jezabel e do seu esposo. Diz a Bíblia que então eles mandaram que os soldados, as pessoas, começaram a procurar Elias. Elias ficou muito abalado, as emoções abaladas, a ponto dele orar e falar assim: meu Deus, mataram todo mundo, fiquei sozinho. Aí Deus, para confortá-lo, diz: olha, Elias, não é bem assim não, eu ainda tenho 7.000 profetas, 7.000 pessoas que estão alinhadas comigo. Mesmo assim, diz a Bíblia que Elias ficou com as emoções abaladas, a ponto de desejar até morrer, a ponto de ficar mal, né? Então, dependendo da situação que a pessoa passa, a pessoa ela fica descontrolada. Elias, no caso, ele se sentiu só, pensou que estava sozinho,
mesmo Deus falando, estava tudo bem. Por quê? O excesso de perseguição, o excesso de trabalho, dele ir e vir, de ser confrontado, fez com que ele ficasse com as emoções abaladas. Outro exemplo clássico também foi Jeremias. Jeremias chegou até a amaldiçoar o dia que ele havia nascido. Para que eu nasci? Uma pessoa com as emoções abaladas, ela se descontrola. E uma pessoa descontrolada, ela faz loucura. Nós temos até exemplos aí na reportagem de jovens com as emoções abaladas. A gente não sabe o motivo pelo qual, talvez problemas pessoais não resolvidos, talvez problema na família, né? E de repente a pessoa compra uma arma e vai e trucida vários outros adolescentes dentro da escola. Quer dizer, a Bíblia fala que um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com os seus muros derrubados. Que coisa, né? A pessoa que tem as emoções abaladas, a gente vê muito isso no trânsito, né? Muitas vezes a pessoa está com pressa, ele está com problema, pega ali um trânsito abarroado, cheio de carro, de repente alguém corta, alguém xinga, a pessoa já sai, alguns com armas, alguns com porrete, e ali tem aquela tragédia, né? Então a Bíblia ela nos dá essa orientação, que todos nós, independente de cor, de raça, de credo religioso, independente da religião que a pessoa segue, está sujeito a ficar com as emoções abaladas. E como fazer diante disso? Muito bem, existem os tratamentos, né? Que é um psicólogo, um medicamento para que venha harmonizar a mente das pessoas. Além da oração, não podemos temer e ficar preocupado, mas eu tenho fé em Deus, como é que eu vou fazer? Muitas pessoas, por excesso de problemas mal resolvidos, problemas adquiridos muitas vezes até no ventre materno, e a pessoa ela vai acumulando e de repente não dorme, a pessoa começa a ficar ansiosa e começa a entrar no início de depressão, né? A pessoa começa a entrar no nível de depressão, ansiedade, umas coisas. Quando é ansiedade, a pessoa começa a não ligar para mais nada. São dois paralelos, né? A ansiedade faz a pessoa ficar preocupada em excesso, de um lado para o outro, não dorme, vai para ali, vai para aqui, ansiedade, né? As emoções abaladas. E de outro lado, uma depressão. A pessoa entra num grau de depressão devido às emoções abaladas. Nesse grau de depressão, a pessoa ela passa praticamente a não ligar para nada. Alguns não tomam banho, alguns não se preocupam mais em comer, se alimentar, né? Não importa com mais nada, fica aéreo. Emoções abaladas. A Bíblia fala que todos nós estamos sujeitos a ficar com as emoções abaladas. E como controlar isso? Como saber disso? E muitas vezes as pessoas acham que pela pessoa ser um cristão não vai ter esse problema, pela pessoa ser um pregador não vai ter problema, né? Mas isso não é verdade. Todas as pessoas, não importa a profissão, não importa o que ele exerce. Tem médicos que têm problema de depressão, de ansiedade. Tem pastores que têm problema de depressão e ansiedade. Tem esposa de pastores, filho de pastores, pessoas que não são cristãs, que têm essa problemática. Então todo cidadão está propenso a ter as emoções abaladas. Então é importante a gente estar sempre observando, né, conversando, e não deixar a chegar de um nível tal que, né, uma pessoa com as emoções abaladas ela é incontrolável. Veja aquele jovem que ninguém percebeu, comprou a arma, chegou lá, atirou. Será que ele atirou aleatoriamente? Ele estava abalado, ele queria chamar atenção, como se diz, olha, eu vou. Foi uma forma de chamar atenção, chamou atenção. Então, é importante a gente entender que não importa a sua profissão, quem você seja, a sua religião, onde você mora, não importa se tem dinheiro ou não tem, se mora numa mansão, se mora num barracão, ou se mora na rua, todos nós estamos propensos a ficar com as emoções, né? Com as nossas emoções abaladas, que ela vai se difundir em duas vertentes: ansiedade em excesso, preocupação com muita coisa ao mesmo tempo, né? E aquela depressão de não preocupar com mais nada, tanto faz, tanto fez. Então aqui, Provérbios, Salomão, ele deixa esta palavra no 25,
28, capítulo 25, 28, um homem, quando fala homem aqui, não está falando do sexo masculino, está falando do ser humano, homem e mulher, né? Já viu as mulheres que às vezes estão com as emoções abaladas, aquela depressão pós-parto, que às vezes rejeita a criança, algumas até matam a criança, né? Isso aí é as emoções abaladas, né? Então tanto faz homem, né? Mulher, não importa o gênero também, todos estão sujeitos a passar por esse período de emoções abaladas, sentimentos abarroados. Existem tratamentos, né? Temos que orar, logicamente, mas a palavra oração, ela é orar e agir. Temos que orar e, se for necessário, procurar até um clínico, uma pessoa especializada para conversar, para direcionar. Não temos isso, não é perder a fé, pelo contrário, chama-se uma fé inteligente. Deus pode curar? Claro que pode, mas Deus também pode curar através do medicamento, através de um tratamento coerente, um tratamento sério, né? Tem pessoas que passam um período em tratamento e depois se recuperam, né? Então é muito importante a gente compreender e não deixar, como se diz no ditado popular, né? O caldo entornar, ou algo entornar, ou a água entornar, né? Porque às vezes as pessoas elas pensam que algumas profissões a pessoa não se abala, e uma pessoa, quando ela está descontrolada, ninguém segura. Mas depois do mal feito não tem como dizer, por que eu não ajudei, por que eu não fiz isso, não direcionei o meu filho, a minha filha, a minha esposa, ou um profissional na área, né? Então é importante a gente ter essa visão de compreender que uma pessoa com as emoções abaladas, com as suas vontades distorcidas, ela está sujeita a fazer atrocidade. Demos o exemplo de Elias, que pediu a morte, Jeremias, que amaldiçoou o dia que nasceu, né? Temos aí vários outros que tiveram situações complicadas, romperam e venceram. Mas é importante ter essa visão para que a gente, além de orar, com essa tecnologia avançada que temos, procurar também os profissionais da área, pessoas sérias, né, que realmente têm um compromisso de tratar da questão da mente, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração para você que está assistindo aí esse culto online. Talvez você tenha alguém da família que está assim, né, que está ansioso, emoções abaladas, está ansiosa, a mulher, o filho, ou alguém na empresa que você trabalha, ou um colega de trabalho. Você já percebeu que a pessoa está meio estranho? Chega junto, conversa, se procurar, aprendamos uma coisa, não é porque você crê em Deus, que você tem fé em Deus, que você não vai passar por essa problemática de ter as emoções abaladas, né? Entenda que crer em Deus não vai te distanciar disso. Todos nós estamos sujeitos. Jesus falou uma coisa muito forte quando ele disse assim: olha, no mundo tereis aflições. Uma das aflições é ter as emoções abaladas, né? A conjuntura de coisas que vão se acumulando faz o indivíduo, tanto homem quanto mulher, como até criança, até adolescente, não importa a idade. Tem pessoas que estão abaladas alguns que estão abalados, que elas tiram a sua própria vida, elas se matam, acham que não tem mais jeito, perdeu a expectativa. Então aqui aprendamos isso, não importa a sua religião, a sua posição social, temos que nos cuidar, orar sim, crer em Deus, mas se você perceber que não está muito legal, não é falta de fé, procurar um profissional sério, para você se abrir e conversar, e de repente se harmonizar através do medicamento que vai te fazer bem. Vamos orar agora? Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, eu estou orando para muitas pessoas que talvez nesse exato momento estão com as emoções abaladas, precisando de um socorro, e às vezes por ser religiosas, acham que é negar a fé, procurar um profissional para conversar, para se tratar. Ô Espírito Santo, trabalhe o coração desse homem, desta mulher. Eu apresento esse pai de família, esta mãe, este filho, esta criança. Espírito Santo, direcione esta pessoa, Senhor. Abra o entendimento desta mãe, deste pai, deste profissional. Se alguém perceber que está precisando de um tratamento, que seja direcionado da melhor maneira possível. Nós oramos para os amigos católicos, evangélicos, espíritas e livres pensadores. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus. Um abraço para todos vocês, Deus dê graça, hoje e sempre.
Amém. Deus abençoe você.